Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, nesta manhã, Mateus capítulo 20. O título desta mensagem é Frustração. Mateus 20. Eu vou ler ainda no capítulo 19, verso 27, e depois no capítulo 20, versos 1 a 16. Se você puder colocar-se em pé, faça isso. Reverência à leitura da palavra de Deus. Capítulo 19, verso 27, e depois capítulo 20, versos 1 a 16. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? A resposta está no capítulo 20, versos 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustastes tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós e rogamos que nos revista de sabedoria para aplicarmos a verdade que ela nos ensina. Confiamos que Teu Espírito Santo nos conduzirá neste trabalho, a fim de que esta mensagem da Tua palavra seja entendida por nossa mente, aceita por nosso coração e que faça parte da nossa conduta. É o que nós a Te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar. Frustração. Eu sei que há níveis de frustração, as razões para a frustração, mas normalmente a frustração significa que nós não recebemos o que esperávamos e estamos descontentes com o que temos. Olhando para a vida cristã e não só para a vida secular, porque parece que a vida secular e este mundo, alguns já usaram essa expressão, dizendo que a atual geração é uma geração que se frustra facilmente. Ou seja, se decepciona facilmente. É uma geração que não precisa de muito para se ver frustrada, que não se precisa de muito para se ver decepcionada. Então, olhando para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus, o nosso serviço para com o Senhor Jesus Cristo, a frustração, o desapontamento, muitas vezes é a causa de grande tristeza que provamos.
E é preciso então que nós, biblicamente e espiritualmente, olhemos para a causa dessas coisas. Olhemos para aquilo que realmente é a fonte das nossas frustrações, a fonte das nossas decepções, a fonte de quanto nos sentimos infelizes. Em momento algum a Bíblia diz que nós não provaríamos de frustrações, de infelicidade. Mas, irmãos, nós temos que entender que estar frustrado e viver uma vida cristã de infelicidade não é o alvo que Cristo estabeleceu para nós. Ele diz que nós teríamos uma vida abundante e que essa vida abundante se manifestaria pela manifestação do Espírito Santo em nós. Então, uma vida de infelicidade, de constante frustração, ela com certeza não é o alvo que Deus tem para nós e nem é o alvo que nós devemos chegar como crentes e como tendo comunhão com Deus. Eu quero usar o exemplo desse texto, porque no verso 27 do capítulo 19, há uma indagação do apóstolo Pedro, que conduz então à continuação do texto. Nós temos que entender por que então a continuação até o final do capítulo 19, e por que Jesus começa o capítulo 20 dessa forma. Olhe para Mateus 19, 27. Eu vou ficar apenas nesses textos, vou citar poucos textos, então não vou usar uma projeção nessa manhã, mas acompanhe na sua Bíblia. Pedro claramente tem uma indagação. E nós, que tudo deixamos para te seguir, qual é a nossa recompensa? Tu sabe quando ele falou isso, você percebe quando que Pedro questiona Jesus dessa forma? Se você voltar mais alguns versículos na sua Bíblia, você vai perceber que está ali narrado a história do jovem rico. E você lembra bem daquilo que aconteceu com ele. Ele vem a Jesus e ele tem um desejo, qual é? Ele deseja a vida eterna. E Jesus responde para ele, olha, tu sabe o que é necessário. E a resposta dele a Jesus, olha, isso tudo que é necessário, eu já tenho feito desde a minha mocidade. Então Jesus vai na questão real, naquilo que tem dentro do coração dele, e diz a ele, então tá, você já fez tudo isso, tudo bem. Então agora faz o seguinte, vai, se livra de tudo quanto você tem, das suas riquezas. Então você vai estar livre para vir e me seguir. O que você acha dessa indagação de Jesus para ele? Vai, te livra de tudo que você possui e você vai estar livre para andar após mim. Você lembra qual foi a reação dele? Ele retirou-se muito triste, cabisbaixo, porque era dono de muitas propriedades. Sabe o que Jesus estava demonstrando ali? Ele precisava se livrar de um Deus, o Deus que ele mesmo criou, para que o verdadeiro Deus então entrasse no coração dele e conduzisse a vida dele. Ele havia criado o Deus das riquezas, e esse Deus das riquezas controlava tudo quanto ele fazia, e controlou aquela decisão. Quem tomou aquela decisão por ele? As suas riquezas, o amor por aquilo que ele possuía, era grande demais para que ele fizesse isso. Então isso motiva, essa história motiva Pedro a perguntar. Pedro olha para aquele jovem, ele percebe o que acontece e ele pergunta, Senhor, e nós? Parece que Pedro quer tirar uma certa vantagem aqui da circunstância, não é? E nós, que tudo deixamos e te seguimos. É como se Pedro tivesse dito assim, Senhor, o Senhor exigiu isso dele, mas nós já fizemos isso. Nós já fizemos o que o Senhor mandou. Nós deixamos tudo para trás e te seguimos. A pergunta que Pedro faz é, o que eu vou receber em troca? Qual vai ser a minha recompensa? E nós temos que agora olhar para isso que Pedro diz e olhar para nós mesmos. E perceber que também nós, irmãos, muitas vezes fazemos essa pergunta. Senhor, eu deixei tudo. Senhor, eu tenho me sacrificado tanto por Ti. Eu tenho deixado de fazer isso, deixado de fazer aquilo.
eu tenho procurado me concentrar nas tuas coisas, eu tenho procurado te servir, eu tudo deixei por tua causa. Então, normalmente, o que a nossa natureza pergunta é: o que eu ganho com isso? Qual é a minha recompensa para isso? Qual é a recompensa que eu tenho por te servir dessa forma e por ter abandonado todas as coisas em nome do Senhor? E sabe qual é o problema, então, que nós enfrentamos? E a questão que se chega para nós, e esta é a causa de muito da infelicidade e frustração que nós provamos, é que nós sempre pensamos que a balança não está certa. A nossa tendência normalmente é concluir que Deus está sendo injusto nesse negócio. Nossa tendência normalmente é concluir que eu fiz tanto e Deus tem feito tão pouco. Que eu me dediquei tanto, mas parece que Deus não está se dedicando tanto. Que eu deixei coisas tão caras, mas não estou recebendo o mesmo nível disso. É aquela tendência que nós temos a pensar e temos a raciocinar dessa forma, que nós sempre merecemos mais do que aquilo que nós realmente estamos recebendo. E isso me leva ao quê? A frustração e até mesmo a pensar o seguinte: olha, a vida com Cristo não é tudo aquilo que eu pensei que seria. Seja sincero com você mesmo nessa manhã. Você já se frustrou com a vida cristã? Talvez depois de 5, 10, 15, 20 anos seguindo a Cristo, em algum momento você também já não se frustrou com aquilo que você está recebendo, e a sua conclusão é que você mereceria mais. Em algum momento você não desanima, porque você está calculando e fazendo suas contas e dizendo o seguinte: olha, no final das contas não está valendo a pena. Não está compensando. No final das contas, o que eu estou recebendo tem me causado mais prejuízo e eu estou pagando para trabalhar. Ao invés de dizer para Deus que eu sou muito grato por aquilo que Ele tem feito por mim. Eu não preciso dizer a você que esse pensamento é um engano. Que esse pensamento parte de Satanás e da nossa velha natureza. E que esse pensamento é uma grande mentira que muitas vezes nós tendemos a acreditar. E muito da nossa infelicidade, muito da nossa frustração vem porque nós acreditamos nessa matemática enganosa, nesse cálculo enganoso, de que Deus tem feito por nós menos do que nós temos feito por Ele. De que Deus tem nos recompensado com menos do que nós temos despendido para Ele. E que seria então melhor trabalhar mais por mim mesmo do que por Deus, porque assim eu tenho mais lucro. Isso é enganoso, isso é mentiroso, esse pensamento é falso, esse pensamento é maligno e, acima de tudo, esse pensamento é egoísta. E é ele que nós temos que varrer do nosso coração. Senhor, e nós? O que nós recebemos? E a resposta tem que ser sempre que eu recebi muito mais do que merecia. Que eu recebi muito mais do que fiz. E aquilo que eu recebi por ter abandonado o mundo é muito, muito menos do que aquilo que Jesus Cristo me deu. Nunca se engane nesta questão. Nunca se engane com base nesse princípio mentiroso que a nossa mente quer nos levar a concluir. Quando você chega então no capítulo 20, você tem uma parábola, você tem uma metáfora sobre isso. Então Jesus vai ter que contar uma história para que a gente entenda melhor essa questão do nosso coração. Ele vai ter que contar aqui, e Jesus é mestre nisso, não é? Ele conta uma história que reflete muito bem isso que ocorre comigo e isso que ocorre dentro do meu coração. Essa minha frustração, muitas vezes, pela forma que Deus está agindo comigo, e esse meu pensamento de que Deus está sendo injusto. Então ele vai curar isso, ele vai resolver isso, contando essa história que nós lemos, e você conhece muito bem.
O homem da vinha é Deus, a vinha é a obra dele, e os seus trabalhadores somos nós. Aqui a aplicação primária é para os judeus, que depois reclamariam disso, mas também é uma aplicação às nossas vidas. Alguns foram chamados às 6 horas da manhã para trabalhar, e foi acertado com eles um valor. Outros foram chamados às 9 horas da manhã para o mesmo serviço. Outros foram chamados ao meio-dia para os mesmos serviços. Outros foram chamados para realizar aquele serviço às 3 horas da tarde. E outros foram chamados às 5 horas da tarde, sendo que o expediente terminava às 18 horas, às 6 horas. Então, a partir das 6, o dono da vinha chama todo mundo para acertar e começa pelos últimos. E quando os que então foram chamados às 5 horas da tarde vão receber, eles recebem quanto? O dia cheio. O valor por um dia inteiro de trabalho, por 12 horas de trabalho, sendo que eles trabalharam quanto? Apenas 1 hora. Depois, os que foram chamados às 3 horas, que trabalharam apenas esse tempo, 3 horas, eles também recebem o mesmo. E quem foi chamado meio-dia também recebe o mesmo. E quem foi chamado 9 da manhã também recebe o mesmo. E aqueles que chegaram 6 horas da manhã dizem o quê? Olha, se aqueles lá receberam dessa forma, o que eu vou merecer de receber? E a frustração deles é qual? Eles recebem o mesmo. E eles se frustram. E eles consideram que o Senhor da vinha está sendo muito injusto com eles. E o Senhor da vinha não está fazendo aquilo que era justo fazer. E isso então causa problema para eles e causa dificuldade para a vida deles. A primeira coisa que nós temos que olhar é exatamente o que causou esse problema. E o que causou esse problema é muito claro. Eles sempre pensam, eles sempre imaginam que merecem mais. Você conhece, e você pode abrir comigo, no Salmo 73, essa história é muito interessante. Salmo 73, versos 2 e 3, é a história de Asaf. Você conhece Asaf? Sabe quem ele era? Ele era o regente de Israel. Ele que conduzia a adoração do povo de Israel a Deus. E Asaf, no Salmo 73, ele revela um problema que ele teve com ele mesmo. E ele vai dizer assim nos versos 2 e 3, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eu já falei sobre Asaf para os irmãos, e eu mais ou menos ilustrei da seguinte forma. Asaf está lá no templo, ele está lá trabalhando e se esforçando para realizar para Deus uma boa obra, uma obra realmente que viesse glorificar o nome de Deus. Agora vamos aqui na nossa imaginação santa, imaginar que Asaf agora ele começa a olhar lá para fora. Ele está olhando depois dos muros do templo, longe do lugar onde ele trabalha. Há alguns condomínios verticais lá, alguns apartamentos que ele consegue avistar lá dentro do templo, dentro do pátio do templo, e ele está olhando lá, e ele está observando algumas pessoas ímpias. Ele está vendo a vida de pessoas ímpias. Pessoas que não estão ali no templo adorando Deus, pessoas que não estão ali servindo a Deus de alguma forma, e enquanto aquele está trabalhando, ele está se fatigando, ele está fazendo o melhor de si, e ele está cansando disso, ele olha lá para fora e ele começa a ver a vida boa que aqueles ímpios estão vivendo. Ele começa a contemplar e ver, olha, como é boa a vida daquelas pessoas que não se preocupam com Deus. É isso que ele está dizendo. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pois eu tinha inveja de quem? Dos nécios. Eu comecei a olhar para os ímpios e comecei a raciocinar o seguinte: aquele povo, ele não está nem um pouquinho preocupado com Deus, ele não está nem um pouquinho preocupado em agradar a Deus, eles não estão preocupados em servir a Deus e honrar a Deus, mas a questão do coração dele é a seguinte: mas parece que a vida deles é bem melhor do que a minha. Eles são felizes, eles têm o que quer, o que o coração deles deseja. Eles não precisam, perdem tempo com Deus. Eles não perdem tempo com as coisas de Deus. Eles não leem a Bíblia, eles não oram, eles são literalmente ímpios.
Asaf diz: quando eu vi a prosperidade dos ímpios, eu comecei a me questionar. E o que exatamente ele questiona? Olha, Senhor, se eles que não se preocupam contigo vivem assim, eu merecia muito mais. Eu merecia muito mais do que tenho. E a segunda, então, conclusão, ela leva a partir dessa primeira. Se eu merecia mais do que eu tenho, significa que o Senhor está sendo injusto comigo. Essa é a conclusão. Significa que o Senhor não está levando certo as contas para comigo. Se eles têm mais do que eu que tenho te servido, e notem que no verso 11 do texto que lemos, diz: e recebendo, murmuravam contra o pai de família, ou seja, eles reclamavam porque eles consideravam que o seu senhor que estava lhes pagando era injusto. E da mesma forma nós concluímos: se eu estou recebendo menos do que eu mereço, é porque Deus está sendo injusto comigo. Deus não está me tratando da forma que eu mereço ser tratado. Eu não sei se você já pensou assim. Eu não posso julgar o seu coração. Eu já fui tentado muitas vezes a pensar isso. E muitas vezes a concluir que Deus não estava certo comigo. E eu só colhi uma coisa desse meu pensamento: infelicidade. Não teve nenhum outro resultado a não ser amargura. Quando nós começamos a atribuir injustiça a Deus, é isso que acontece conosco, irmãos. Nos tornamos ressentidos, nos tornamos amargurados, nos tornamos infelizes por uma única razão: porque eu realmente tenho a firme convicção que Deus está sendo injusto comigo. E além disso, eu passo a um terceiro passo. E agora eu começo a ter problemas não só com Deus, mas eu começo a ter problemas com os outros também. Eu comecei pelo passo que eu creio, eu penso que eu mereço mais. Esse passo me levou a um segundo pensamento: que Deus está sendo injusto por não me dar mais. E esse passo me leva a um terceiro pensamento: que Deus continua sendo injusto porque Ele está dando para os outros e não está dando para mim. Então agora eu começo a olhar para as outras pessoas e começo a pensar como Deus é injusto por abençoar elas e não me abençoar. No verso 12 de Mateus 20 é dito: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Não é só que o Senhor me deu menos, o problema também é que o Senhor tem dado mais para eles do que eles merecem. E daí nós caímos em outros pecados. E o pecado é interessante, não é? O pecado ele nunca para em si mesmo. O pecado sempre atrai outros pecados. Nós começamos por nos frustrar, por sermos infelizes, já acrescentamos atribuir Deus pecado, agora acrescentamos a inveja com as outras pessoas. Olha quanta coisa vem de um fato só. Eu comecei pensando que eu mereço mais, eu concluí que Deus está sendo injusto, e eu concluo que você não merece. Está feita aí e armada uma bomba. E é uma bomba de frustração e de infelicidade. Quantas vezes nós não caímos nesse erro, nesse labirinto de ficar procurando uma solução nisso? Você lembra, e eu falei algumas semanas atrás, do irmão do filho pródigo, você lembra dele? Qual era o grande problema dele? Em Lucas 15, esse teu filho aí, ele saiu, gastou tudo com meretrizes, desperdiçou todo o dinheiro, fez o que bem entendia, o que bem quis, agora ele volta para casa, e o que o Senhor faz com ele? O Senhor recebe ele de braços abertos, mata o cordeiro cevado, consegue sandália nova, que ele deve ter vendido para comprar alguma coisa, coloca uma roupa nova nele, um anel no dedo, faz essa festança toda para recebê-lo. Espera aí, ele está merecendo isso? O Senhor não está dando demais para ele não? Porque é o seguinte, eu que já fiz tanto, nunca recebi um cabrito. Olha a conclusão dele. Eu que fiz tanto e que merecia tanto, não recebi nada. Ele que não merecia nada, está vendo? Recebe tudo isso aí. Ó. Não é a mesma conclusão?
Não é o mesmo pensamento que nós chegamos? Sabe, irmãos, isso só tem uma resposta: egocentrismo, egoísmo, olhar para dentro de mim só e me enganar dizendo que eu tenho muito mais valor do que Deus está dizendo que eu tenho. Mas graças a Deus, que Deus nos dá uma resposta. E nós podemos acalmar o nosso coração com a resposta de Deus. E além de acalmar o nosso coração, curar a nossa infelicidade, curar a nossa frustração e trazer uma grande alegria, porque o nosso Deus é quem Ele é. Se há algo que nos alegra é saber que Deus é esse Deus incrível que a Bíblia nos mostra. Ele vai mostrar alguns princípios através dessa parábola que regulam o reino dele e que regulam as coisas dele e que acabam por regular também a nossa própria vida. Então preste atenção nisso. Qual a solução desse problema? É realmente entender os princípios que regulam o reino de Deus. E o primeiro deles: jamais pense nas coisas de Deus em termos de seus direitos e jamais pense em fazer barganha com Deus. No reino de Deus, nós não calculamos os nossos direitos. Por quê? Simplesmente porque pecadores não têm direitos. Porque pecadores não têm poder de barganha. Na realidade, quando você se frustra com Deus e quando você está infeliz com a vida que Deus tem te dado, na realidade você quer abrir uma negociação com Deus. É isso que você quer fazer. Você quer que Deus te dê a oportunidade de que você apresente os seus argumentos. Vou usar um exemplo. Você já teve que conversar com seu empregador a respeito do seu salário? O que você pensou antes de ir lá conversar com ele? Todos os argumentos. Como eu tenho essas qualidades, como eu sou capaz de fazer também esse serviço melhor do que os outros. Então você está estabelecendo para ele, quando na negociação, todas as razões por que você merece receber mais. E é isso que nós queremos com Deus. Você já leu o livro de Jó? Você percebe o que Jó deseja durante todo o livro? Ele deseja uma audiência com Deus, você percebe ali? Se o Todo-Poderoso me desse ouvidos, e eu lhe mostraria. Lhe mostraria o quê? Quais questões? Então entenda o seguinte: não, você não tem poder de barganha com Deus, e você não tem nem razões para questioná-lo. Você não tem motivos, cartas, para apresentar diante dele dizendo como você é bom e como você merece mais. Não, você não conseguirá provar que Deus está sendo injusto. Você quer a resposta real? No final das contas, Deus vai demonstrar realmente como Ele é injusto. Sabe como que Ele é injusto? Ele te paga muito mais que você merece. Ele te dá muito mais que você merecia. Sim, essa é a contabilidade dele. Pagar além, muito além daquilo que você mereceria receber. Então aqui entra uma questão importante. Como que nós fugimos dessa armadilha? Como que nós fugimos desse pensamento de frustração, de infelicidade? Em Mateus 6 nós temos a resposta. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Como que nós fugimos desse pensamento que Deus está sendo injusto conosco? É simples. Não faça contabilidade das suas obras. Deixe que Deus faça. Não tenha um livro onde você anota tudo que você tem feito por Deus. Deixe que Deus faça esse livro lá no céu. Você já leu o capítulo 25 de Mateus? Quando Jesus ele está julgando as nações, você já percebeu qual é o critério usado ali? Quando Jesus chama, ele vai separar os bodes das ovelhas. Ou seja, quem agiu bem com Israel e quem agiu mal com Israel.
Se você ler o capítulo 25 de Mateus, você vai encontrar a seguinte circunstância ali. Ele chama as nações, ele chama as pessoas e diz: vocês são bem-aventurados. Mas ele não diz, ele não está ali dizendo para eles isso porque ele vai mostrar o que eles fizeram. Porque quando vocês me viram com fome, vocês me deram de comer. Quando vocês me viram com sede, vocês me deram de beber. Quando vocês me viram nu, vocês me vestiram. Quando vocês me viram sem casa, vocês me receberam. E daí você percebe qual é a resposta daqueles homens. Eles dizem assim: Senhor, quando foi que nós te vimos nu e te vestimos? Quando foi? Eu não me lembro o dia que eu te encontrei com fome e te dei comida. Eu não me lembro o dia em que encontrei o Senhor com sede e dei bebida. Eu não me lembro o dia que encontrei o Senhor sem casa e te atendi. Então Jesus diz assim: quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, ele está olhando agora para a nação de Israel, vocês fizeram para mim. Mas o ponto que eu quero ressaltar é: eles não lembravam. Deus estava dando uma recompensa para eles, eles estão entrando no reino dele, mas em nenhum momento eles lembram que merecem. Não fazer contabilidade das nossas obras é exatamente isso. Deixa que Deus faça lá no céu, deixa que Deus faça diante do trono dele, mas não fique você querendo barganhar com Deus por aquilo que você já fez. Sabe qual é o perigo disso, irmãos? Eu vou lhes dizer. Durante um tempo na sua vida cristã, talvez você já fez muita coisa. E talvez você tenha o seguinte pensamento: que durante esse tempo onde você fez muita coisa, você acumulou um crédito muito grande. E sabe que você sabe qual é a tendência de fazer depois? Então eu me retiro e eu deixo de fazer com o seguinte pensamento: deixa queimar um pouquinho do crédito que eu acumulei. É como viver no crédito, não é? Nas coisas passadas, nas coisas que eu me sento sobre elas e descanso sobre elas. Não, nunca pense assim. Sempre pense que quando nós fazemos tudo que já devíamos ter feito, somos inúteis. E é assim que eu quero terminar. Qual é a solução para essa frustração e para essa infelicidade? Reconheça que a graça de Deus é a única razão para você ter o que tem e ser o que é. É a graça de Deus. Não é a sua força. E Paulo diz assim em 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ou seja, foi Deus que fez isso. Em Lucas 17:10, o texto que eu citei diz: assim também vós, quando fizerdes tudo que vos tenho mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. É isso que nós somos. Então não se deixe mover pela infelicidade, não se deixe mover pela frustração, como se Deus estivesse em dívida com você. A solução para isso é: olhe para trás e veja quanto a mão de Deus já fez. Olhe para trás e perceba de onde Deus lhe tirou. Com tristeza eu digo isso. Olhe para trás e perceba onde estão pessoas que estavam ao seu lado quando Deus te chamou. Pessoas que não ouviram o chamado dele e não creram nele. Sabe que você vai perceber? Que essas pessoas que rejeitaram Jesus Cristo, talvez grande parte delas hoje nem viva mais, já tenha passado para a eternidade, e você percebe como é a vida delas, e você percebe como elas vivem, e toda a infelicidade do coração delas. Então você pode fazer um julgamento de tudo que Deus já fez por você. Olhe para trás, desde o dia em que Jesus Cristo lhe chamou, e faça a contabilidade das obras dele, não das suas. E agradeça a ele por cada item das coisas que ele fez por você. Infelicidade, frustração,
se cura com gratidão. Ele é justo e Ele é perfeito. E tudo que Deus tem feito por nós sempre será o melhor. Jamais pense diferente disso. Vamos fechar.